E então ele expôs que o Diddy estava tentando corromper o júri. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, na cobertura diária que eu tenho feito do julgamento do Sean Diddy Combs. Se você é novo no canal, saiba que eu tenho feito a cobertura desse caso desde o ano passado, tem uma playlist gigantesca aqui com todas as investigações e casos associados ao Sean, e também uma playlist separada para o julgamento. Ambas estão fixadas no primeiro comentário. Então, audiência por audiência tem sido desdobrada aqui, inclusive com a participação da doutora Sandra, que é uma advogada americana e reside nos Estados Unidos e tem, ao fim de cada episódio, expressado seu parecer técnico, e o canal dela também está fixado no primeiro comentário, ela produz True Crime aqui no YouTube, e os vídeos têm sido disponibilizados 9 horas da manhã e os demais entre 6, 7, 8 horas da noite. Então, seja bem-vindo a essa jornada comigo e fique até o final. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal e você é mais do que convidado para conferir, assistir, inclusive a minissérie que eu produzi sobre o Bryan Singer, diretor da franquia dos X-Men, que dirigiu vários filmes e praticou horrores com meninos, homens e menores durante o seu império de terror e sucesso em Hollywood. O link para essa investigação do Bryan Singer está fixado no primeiro comentário. Você vai conferir agora a 17ª audiência do julgamento do Sean Diddy Combs. Esse episódio cobre integralmente as audiências da manhã e tarde. E os advogados estavam se reunindo no tribunal e o juiz se preparando para começar. Enquanto do lado de fora uma multidão parecia estar à vontade com o horário tardio que o julgamento estava dando sua largada. Havia uma fila para entrar no julgamento, como de costume, mas o dia ensolarado trouxe uma série de artistas performáticos para fora do tribunal. Havia streamers, vloggers do lado de fora, além de uma artista vestida de enfermeira com uma peruca loira e bufante, filmando um esquete de comédia com a cena do julgamento como pano de fundo. O julgamento tem sido caótico em alguns momentos e houve desabafos no tribunal. Espectadores foram escoltados para fora da sala e o mais preocupante, uma influenciadora digital e um veículo de notícias revelaram a identidade de uma testemunha anônima quando ela depois, sob o pseudônimo de Mia. Antes que o júri fosse admitido no tribunal na manhã de quinta-feira, o juiz estava revisando algumas regras que podiam afetar os próximos dias de julgamento e como eles seriam cobertos pela mídia. Os promotores pediram ao juiz que não permitisse que repórteres ou mesmo o público tivesse acesso a qualquer prova relacionada à próxima testemunha anônima, Jane, uma mãe solteira que alega que o Diddy a traficou para fins íntimos depois que eles começaram um relacionamento. A advogada, que representa alguns meios de comunicação que cobrem o julgamento, Abigail Everdeen, argumentou na quinta-feira que as restrições às evidências de alguma forma gerariam uma sobrecarga enormemente devastadora sobre a capacidade da imprensa de noticiar o julgamento e que isso impediria os direitos constitucionais da imprensa. A questão tem a ver com o tempo. Os promotores afirmaram que, devido ao grande volume de documentos, a edição dos mesmos podia levar dias após a apresentação ao tribunal. E a Everdeen solicitou ao juiz que adiasse o depoimento para permitir que o governo editasse as provas com antecedência. O juiz, por sua vez, negou o pedido da advogada especializada em mídia, mas solicitou ao governo que editasse e divulgasse os documentos o mais rápido possível. A tensão, então, aumentou antes da esperada testemunha finalmente chegar ao banco das testemunhas. O juiz alertou os presentes no tribunal que não deveriam documentar a próxima vítima em nenhuma nota ou imagem. E então Justin, o filho do Diddy Combs, entrou no Tribunal Federal e um repórter na multidão perguntou como foi o aniversário do irmão dele, Quincy Brown, na quarta-feira. E ele disse, foi bom. E entrou no tribunal com um caderno espiral de capa dura. Então, 11h34 da manhã, Brianna Bangalon, que alegou ter sido pendurada pelo Diddy na borda de um arranha-céu em Los Angeles em 2016, sentou-se no banco das testemunhas para continuar seu interrogatório de quarta-feira. A defesa se debruçou sobre inconsistências entre suas várias entrevistas e declarações aos promotores, documentos judiciais e um processo que ela moveu contra ele no ano passado. A defesa estava pressionando a Brianna sobre o motivo dela ter continuado a se corresponder com a Cassie sobre substâncias ilícitas nas semanas seguintes ao então
namorado da Cassie, a Didi, ter pendurado-a em um corrimão na sacada do prédio de 17 andares. E a Nicole perguntou: você ainda está usando substâncias ilícitas com a Cassie ou mandando mensagens para ela sobre substâncias? Segundo você, o Sr. Combs ameaçou sua vida algumas semanas antes daquela publicação, certo? Você não teve medo de fazer isso? E ela disse: eu acho que não, em uma voz baixa e firme, quase sussurrando no microfone. Então a defesa a pressionou sobre o que ela admitiu ter sido uma alegação falsa em suas tentativas de processar o Didi pelo incidente na sacada. O primeiro advogado dela, o Tyrone Blackburn, apresentou uma carta de intimação alegando que o Didi agarrou a parte superior do seu corpo com tanta força durante o ataque que deixou hematomas. A Brianna alegou que essa informação era falsa e posteriormente demitiu o Blackburn. No entanto, durante o interrogatório, ela foi questionada sobre o motivo pelo qual continuou com ele, pelo menos em uma reunião com o governo. E a advogada disse: o seu advogado começou aquela história, mas você a manteve, mesmo sabendo que era mentira. Aí ela disse: olha, desculpe, é muito difícil entender a frase inteira, porque há partes que são verdadeiras. Então a defesa continuou pressionando a Brianna sobre sua contínua associação com o Sean e o seu círculo, depois que, segundo ela, ele a atacou violentamente na sacada de um arranha-céu em 2016. Ela disse: você está alegando que o Sr. Combs, apenas 2 semanas antes disso, pendurou você em uma sacada, jogou você contra móveis, você sofreu ferimentos graves e agora está perguntando se ele quer uma camiseta? A pergunta podia implicar que uma vítima de agressão, naturalmente, nunca mais desejaria ver seu agressor, uma noção que defensores das vítimas geralmente contestam e que o governo tentou rebater com fracasso quando chamou a psicóloga forense Dal Hughes para depor no mês passado. Ela disse: a exposição a atos repetidos de violência e agressões íntimas resulta em transtornos psicológicos significativos. Isso dificulta os indivíduos de ter uma compreensão mais ampla e simplesmente deixar o local. A Nicole, então, estava buscando uma nova linha de questionamento, dizendo: eu quero entender. Ela começou, então, a lançar dúvidas sobre se o Didi estava mesmo em Los Angeles, quando a Brianna disse que ele a atacou. E a defesa sugeriu que ele estava em turnê naquela época. A defesa, então, acabou de apresentar o que podia ser considerado uma evidência bombástica que enfraquecia o depoimento da Brianna contra o Sean. Tratava-se de um recibo da Trump Tower emitido em nome de Frank Black, um pseudônimo comum usado pelo Didi, mostrando que ele se hospedou no hotel em Nova York 2 dias antes da noite em que a Brianna alegou ter sido atacada na sacada em Los Angeles. Aí a Nicole disse: você concorda que uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E ela disse: olha, em teoria sim, é difícil responder a essa pergunta. Então a advogada continuou: senhora, a senhora testemunhou que o Sr. Combs lhe causou os ferimentos que a senhora mostrou a senhoras e senhores desse júri em 26 de setembro de 2016. A senhora veio aqui e mentiu para as senhoras e senhores desse júri? Ela disse: eu não posso concordar com você, não posso concordar com você. Então dava para ouvir um alfinete cair no tribunal. O governo pediu pelo menos 2 barras laterais nos últimos 5 minutos e seria um descuido enorme se os promotores não conseguissem encontrar um álibi para o Didi antes de colocar sua testemunha nos bancos dos réus. A Brianna disse que não conseguia se lembrar da data exata em que o Didi a atacou na sacada e disse que estimou a data com base no registro de uma foto tirada de seus ferimentos. E agora que a defesa apresentava as evidências de que o Didi estava em Nova York naquela data, 26 de setembro, o governo, então, tentou redirecionar o júri para o que acredita serem os detalhes mais importantes do depoimento da Brianna. E, é claro, os problemas com ele. A promotora Madison disse: você mesma sabe a data em que ocorreu o incidente na sacada? E ela disse: não sei. Independentemente da data exata, você tem alguma dúvida que o Sr. Combs a assaltou na sacada do 17º andar? E ela disse: eu não tenho dúvidas. Com essa conversa em mente, os jurados, então, foram enviados para o almoço. A pausa foi estabelecida no tribunal. Mas assim que os jurados saíram do tribunal, o ambiente pesou. O juiz Adrian Subraymon dirigiu duras palavras ao Didi e sua defesa. E então chamou o advogado principal do Didi, o Mark Agnifilo,
E a coisa ficou feia. E então ele expôs que o Didi estava tentando corromper o júri. Ele disse que o Didi estava tentando interagir com o júri durante o depoimento da Brianna, com o Didi acenando para o júri no momento em que a defesa questionava a Brianna sobre seu relato. Isso é extremamente proibido. O júri não deve interagir com nenhuma das partes e vice-versa. E ele disse, eu não poderia ter sido mais claro. Houve uma sequência de perguntas em que seu cliente assentiu vigorosamente e olhou para o júri. E houve um momento subsequente que tivemos em um bar lateral e eu olhei e vi o seu cliente olhando para o júri e concordando agressivamente. Isso é absolutamente inaceitável. E então ele acrescentou que se aquilo acontecesse mais uma vez, consideraria excluir o Didi do tribunal. E ele disse, isso vai acontecer de novo? E ele disse, Senhor, não vai acontecer de novo. Após a repreensão, o Didi sentou-se com os braços cruzados e sua cadeira afastada da mesa da defesa. Então, os advogados de defesa aguardavam a retomada do julgamento. O Didi e a sua advogada Nicole estavam absortos em uma animada conversa à mesa, enquanto a Nicole estava sentada em uma cadeira com as pernas cruzadas e o queixo apoiado na mão, conversando com o seu cliente. Logo depois, o seu co-advogado, Xavier Donaldson, aproximou-se e juntou-se à discussão. E apesar de ter sido repreendido pelo juiz por suas interações com o júri minutos antes, ele estava de bom humor depois que a Nicole passou a manhã encontrando furos nos relatos da Brianna. E então o governo chamou sua próxima testemunha, Henrique Santos. O interrogatório do Henrique não deveria demorar. Os promotores disseram que ele ajudaria os jurados a entender os aspectos do próximo depoimento da Jane, especialmente as dezenas de mensagens de texto que deveriam ser mostradas ao júri. Os promotores revelaram ao júri provas que, segundo eles, ajudavam a sustentar o relato controverso da Brianna, de que ela teria sido pendurada em um parapeito do Didi no apartamento da Cassie. E aí, eles expuseram uma mensagem de texto de 30 de setembro de 2016 em que a Cassie e a Christina Cohen, a chefe de gabinete do Didi, discutiam. A Cassie escreveu assim: ele entrou na minha casa enquanto meus amigos estavam aqui, estávamos todos dormindo e eles me acordaram porque ele ainda estava tocando a campainha loucamente às 3 da manhã. E aí, aproveitando esse embalo do depoimento do Henrique, suas falas foram completamente secas. Ele é um perito forense que estava testemunhando com o objetivo de entender e validar as mensagens de texto do telefone da Jane. Henrique explicou como extraiu e recuperou emojis, como o WhatsApp armazena dados, em que momento um celular apaga os dados subjacentes, e pelo menos 2/3 das mensagens no celular da Jane foram apagadas, mas a maior parte foi recuperada posteriormente. Então, 14h30, o governo convocou sua próxima testemunha para depor, a ex-namorada do Didi, que depois sob o pseudônimo de Jane, para proteger sua privacidade. Seu depoimento é considerado um dos mais importantes do julgamento e ela deve permanecer no banco das testemunhas por vários dias, enquanto expõe os detalhes do caso de tráfico íntimo contra o Didi. A Jane disse que conheceu o Sean em uma viagem a Miami em 2020. Na época, o Didi estava namorando uma amiga da Jane e pagou para que ela fosse junto. Quando a viagem terminou, a Jane disse que o Sean lhe ofereceu seu número de telefone. Então, ela testemunhou que eles trocaram mensagens de texto com diferentes apelidos e que ela frequentemente o chamava de Ernie, de Vila do Sésamo e Snow. E aí, a Jane diz que se sentiu atraída pelo Sean quase que instantaneamente e descreveu como se sentiu em um conflito nos primeiros encontros, já que o Sean estava namorando uma amiga na época. Na última noite de sua visita a Miami, com essa amiga e outras, o Sean a convidou para o grupo em uma noite de cinema em sua casa. No cinema da casa do Didi, os dois trocaram mensagens de texto discretamente. E aí, ela descreveu o réu como muitas testemunhas naquele julgamento. Maior que a vida, ele tinha uma personalidade muito forte, super charmoso. E o casal começou a namorar logo depois da viagem, depois que a amiga da Jane mudou de parceiro. E aí a Jane disse que voou para Miami em janeiro de 2021 para passar uma semana com o Sean no início do relacionamento. E aí ela se lembra de quando viu o Sean pela primeira vez e ele entrou pela porta do quarto do hotel e foi simplesmente incrível, porque ele imediatamente se envolveu em uma conversa com ela e eles passaram a noite juntos, assistiram ao nascer do sol da sacada,
se envolveram fisicamente e depois disso os dois foram a um encontro de verdade. E eles foram a um restaurante. E então eles se arrumaram e tiveram uma conversa mais tranquila, a sós, ela disse. E no voo de volta para casa, a Jane contou que ela já estava completamente apaixonada pelo Didi. E então o Sean e a Jane tinham uma rede de antigos amantes antes de se envolverem. E aí ela teve um filho com um dos antigos amigos do Sean e que mantinha um relacionamento com o pai do filho até um desentendimento em 2015. E o Sean, por sua vez, namorava uma das boas amigas da Jane quando se conheceram em 2020. E aí a Jane testemunhou que eles deixaram a história de lado e logo se encontraram em um romance turbulento. A Jane disse que muitas coisas físicas aconteceram e a partir daí os detalhes são gráficos, porque ela passou a descrever vários períodos em que as relações físicas prolongadas com o Didi duravam de 12 a 15 horas, usando sapatos altos de stripper e consumindo várias substâncias ilícitas, e o Didi estava sentado em sua cadeira, afastado do banco da defesa nesse ponto, e as suas pernas estavam casualmente cruzadas e as mãos no colo. E aí, ele ouviu atentamente, mas demonstrou pouca reação. Só que a Jane, por sua vez, estava segurando as lágrimas, fazendo pausas entre seus depoimentos, enquanto descrevia como o relacionamento deles se transformou em fantasias físicas obscuras. Antes de conhecer o Sean, a Jane diz que só havia usado substâncias ilícitas em 2 ocasiões e, especificamente, apenas tinha sido êxtase. E a testemunha declarou que o Didi apresentou novas substâncias, como substância tal, cetamina, e que todas as vezes que eles usavam substâncias ilícitas e que eles se viam muitas vezes durante as relações físicas, essas substâncias estavam sempre presentes. E enquanto, nessa altura do campeonato, enquanto ela narrava a sua história, o Sean estava olhando periodicamente por cima do ombro para os jurados. É claro que a essa altura os jornalistas estavam de olho nele. E aí, ele fez de novo quando a mulher, usando o pseudônimo de Jane, descreveu o Didi, dando-lhe grandes presentes em dinheiro. E ele espiou novamente quando ela detalhou uma reação ruim à êxtase durante um dos feriados do casal. Um efeito colateral dos esforços do tribunal para preservar o anonimato da Jane é que, na sala de imprensa, jornalistas, dessa vez, estavam com uma visão muito mais clara do rosto do Didi Combs. Normalmente, o vídeo em circuito fechado, que transmite o julgamento ao vivo pelo tribunal, mas não para o público, mostra uma tela dividida da sala de audiências da testemunha no banco das testemunhas e dos documentos apresentados como prova. E o governo solicitou que as suas provas não fossem transmitidas enquanto a Jane depusesse, pois incluíam documentos que poderiam identificá-la e tal. Aí, o espaço extra na tela significava que o Sean, a galeria e as mesas dos advogados eram muito mais fáceis de serem vistas nos monitores do tribunal, embora o júri e o juiz ainda estivessem de fora das câmeras. A Jane testemunhou que, em questão de meses, seu relacionamento com o Sean se deteriorou a tal ponto de 90% do tempo ela ter que se envolver com outros homens, amando dele. E ela disse que o Sean a iniciou nas surras, ou seja, freak-offs, durante um encontro em 2021, que ele deu uma substância, e que o casal passou cerca de 12 horas assistindo a vídeos obscenos e flertando. Enquanto estavam conferindo esses vídeos, o Sean perguntou se ela estaria aberta a dormir com outras pessoas. Ela disse que sim, pensando que a noite deles havia acabado e que era uma pergunta casual. Mas o Sean logo conseguiu um acompanhante masculino e mandou sua equipe preparar um quarto de hotel em Miami, onde a Jane se envolveu com outro homem enquanto o Sean assistia. E ele estava muito feliz, eles estavam juntos e estavam felizes. E aí, com o passar do tempo, ela começou a se sentir mais obrigada do que entusiasmada. A Jane queria se envolver com outros homens cada vez menos, mas toda vez que ela viu o Sean, freak-offs precisavam acontecer. E então a frequência das noites de hotel aumentou drasticamente, criando um sistema em que a Jane não trabalhava nem viajava caso o Sean precisasse dela e sempre tinha uma creche à disposição. Ela disse que o Sean pagava todas as suas contas e aluguel, lhe dava dinheiro e transferia seus fundos até $20 mil. E ela disse: eu me sentia obrigada a me apresentar nessas noites com ele. Quando eu estava com o Sean, eu era realmente consumida por ele. E o governo tentou estabelecer a ideia de que o Didi exercia grande controle sobre a ex, incluindo seu tempo e finanças. E a Jane testemunhou que o Sean a desencorajou a abrir uma conta no OnlyFans,
O que a Jane, que ganhava dinheiro como influenciadora, ouviu de uma amiga modelo que era lucrativo. E aí ela se lembra do Sean dizendo: não, vamos dar tempo ao tempo. A Jane também disse que manter a aparência para atender aos desejos do Sean consumia muito tempo. Ela precisava gastar dinheiro com o cabelo, o Sean gostava dele liso. E as unhas, o Sean gostava delas brancas ou creme, sem contar bronzeado e roupas. E esses aspectos do depoimento da Jane coincidem muito com os da Cassie, que disse que se preparar para ver o Sean poderia levá-la a ter crise de pânico. O tribunal estava em silêncio quando a Jane deixou o banco das testemunhas. Geralmente, ouve-se o arrastar de cadeiras e a conversa dos advogados enquanto o júri se retira. Mas nesse momento, todos estavam impactados pelo depoimento extremamente gráfico que ela concedeu. E, infelizmente, teve que ser censurado nas transcrições jornalísticas. E outro ponto é que, antes da Jane encerrar, ela descreveu em detalhes que o casal geralmente consumia 24 frascos de óleo de bebê por noite. E a Jane disse que o Sean a obrigava a passar os óleos e ela passar nos homens, óleos inteiros. Sem contar que várias sessões com outros homens chegaram a durar 24 a 30 horas. E ela disse, às vezes isso acontecia mais de uma vez com uma pessoa e talvez mais de uma vez com outra. Ela se remexeu na cadeira quando precisou contar que reprimia o que realmente queria. Ao descrever o seu início, ela disse que quando conheceu o Sean, ela pensou que ele era incrível e que ela era sortuda por conhecer o magnata do hip hop e poder passar tanto tempo com ele. Mas esse comportamento mudou rapidamente e ela começou a sussurrar nas partes mais dramáticas do depoimento. Ela também disse que namorou o Sean até ele ser preso em setembro de 2024. Ela também enxugou os olhos quando disse, em outro trecho, que eles tiveram conversas intensas enquanto assistiam a vídeos adultos íntimos. Ela disse que o Sean, ou que ela também, estava completamente dopada quando o Diddy colocava conteúdo impróprio para menores e pedisse para ela fantasiar e descrever ter relações íntimas com outros homens. E ele perguntava assim, você gosta do que vê ali? Você gosta disso? Você quer isso? Consegue imaginar isso? Finja que isso está aqui e que eu sou essa pessoa. Então, em maio de 2021, ele olhou para ela e disse, eu posso tornar essa fantasia realidade. Então agora, vocês vão ouvir o depoimento da doutora Sandra e eu volto depois para os meus comentários finais. Olá, pessoal! Finalmente nós estamos aqui com a doutora Sandra, advogada. Conseguimos nos reunir e vocês vão vê-la pelos próximos 3 episódios ainda depois desse aqui. Então, ela não pode falar, aparecer na câmera durante a semana porque ela está trabalhando. Então, a gente ainda consegue se falar pelo telefone, entendeu? Inclusive, uma pessoa comentou, fez um comentário bem grosseiro, diga-se de passagem, quase insinuando que eu e a doutora Sandra era uma farsa, que ela não era advogada coisa nenhuma, porque não encontrou informações sobre a OAB dela e que ela não aparece o rosto dela aqui, sendo que eu digo em todo santo episódio que o link para o canal dela, onde ela aparece, tá, de rosto, de olhos, está fixado no primeiro comentário. Você pode ir lá, Investigação e Lei TV. Mas, doutora Sandra, explique, por favor, o status da senhora, quem é a senhora, para as pessoas que Uhum. não conhecem e ficam desconfiadas. Bom, eu sou advogada e sou ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Deixa eu explicar uma coisinha. Muitas pessoas se autodenominam ativistas contra o tráfico humano, tá? Então, até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Acontece que qualquer um pode se autodenominar, mas de verdade, quando você trabalha com o tráfico humano, você não pode divulgar o seu nome, o seu endereço, nada disso. Por quê? Porque os traficantes vão atrás das pessoas. Meu nome é Sandra G. Eu sou Sandra, o Di não é. Nunca vou dizer onde que é, onde eu moro. Eu moro nos Estados Unidos, mas ninguém sabe e também nunca vai saber. Por quê? Porque tem duas coisas. Quando eu trabalho com o tráfico humano na parte de advogada, os meus clientes, obviamente, sabem meu nome, né? Mas quando eu estou apresentando no dia a dia, né, no combate ao tráfico humano, que aí é o ativismo mesmo, então nós não nos identificamos. Existem algumas vítimas do tráfico humano, porque elas saíram na mídia, então elas se tornaram conhecidas, então essas vítimas, sim, elas aparecem e dizem o nome dela, né? Mas geralmente quem é de verdade um ativista contra o tráfico humano, nós não divulgamos nossa localização e nosso nome completo, como eu falei para que os traficantes não nos encontrem. Então, é por causa disso que aqui
na, na- nos vídeos é desta forma, mas pessoalmente, obviamente, que é outra coisa, né? Mas Uhum. na mídia, no geral, é Sandra Dee dos Estados Unidos, é isso que vocês sabem de mim, mas eu sou advogada e eu sou ativista também. É por Pois isso. é. Entenderam agora? Ó, e o link para o canal dela está fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Acessem lá que vocês vão gostar. Doutora Sandra, entrando com tudo nessa audiência de quinta-feira, né, que dá um pouco de continuidade ali no testemunho da Briana, eu tive a impressão que o testemunho dela, não, claro que prejudicou o caso nem nada, mas assim, não achei que foi um testemunho tão bem amarrado como os outros. Em vários momentos ela não me lembro, não me lembro, não me lembro e contradições. Inclusive, eu até falei isso na minha análise, que eu acho que no processo civil essa moça não vai levar a nada. Porque não vai ter como É, sustentar uma história um problema. com tantos furos. Com A tantos data. furos. É, É, a a data não tá batendo. data, exato. Ah, então, o que que a senhora pensa a respeito do. A promotoria foi pega de surpresa com essas lacunas ou não? Não necessariamente, porque também tem uma coisa, as vítimas, às vezes, do tráfico humano, quando elas são traficadas, né, elas não têm claramente ideias de locais, dias, horas, é tudo como se fosse um blur, né, meio nevoado, elas não conseguem saber com claridade, então isso é uma coisa até que se consegue entender, entendeu? Agora, uma das coisas que muita gente. Eu cheguei a ver até um advogado dizendo, ele também foi o único que eu encontrei que disse o contrário. Não, 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 essa daí não é vítima do tráfico humano, de jeito nenhum. Só que uma das coisas que acho que ele pulou a aula, né, lá, que diz assim, que o tráfico humano. Ele necessariamente não precisa ser de força, ele pode ser feito através de coar, coerção. Nossa, tá brava, né? Coerção, Através de isso. coação, Ah, entendeu? aham. Então, é o caso dela. Se não foi a força, pode ser usado. Existe também o tráfico humano através de fraude, Peraí, mas de outras formas, a entendeu? Briana tá como, como tráfico humano? Tráfico humano. Mas, Sim, mas sim. desculpa, em que parte ela foi traficada da história que eu não vi? Como a Cassi, fazer os free coffees sem querer fazer. A Briana? A mesma coisa. Sim. Ah, não, desculpa, você tá Não. falando da É Brianna. da Eu tô falando da Briana, isso. Jane. Ah, Oh, tá. meu Não, a Deus, gente ainda não corta tudo chegou isso, nela. Ah, corta! tá. Bom, Não, não, tudo não, eu tô bem. falando da Jane. Tá, não, não, a Briana é porque daí teve essas lacunas no testemunho dela. Isso que eu tô falando aqui. Uhum. Como que a senhora acha que ficou? Porque ela, várias vezes eu não me lembro, não me lembro, e a Nicole avançou pra cima dela com sérias questões. Eu queria entender isso. Em que ela entra dentro do processo do Sean? Porque eu até falei, por isso que eu acho que no processo civil ela não vai ganhar nada. Porque a história dela ficou meio esburacada, ela ficou confusa, e aí Mas eles o. veem que tá diferente o que a Cassie falou no dela, o que ela disse no primeiro processo, e aí agora ela teve que atualizar pela terceira vez. Então a história, assim, sendo que ela foi contando detalhes ali que a mulher falou, a Nicole, peraí, mas a promotora você não tinha dito nada disso antes. Uhum, uhum. É, infelizmente tem essa parte aí, né? Porque ela se encontrou com a promotoria, dizem que 27 vezes, olha uma coisa dessa. É muita coisa, sabe? Que ela se encontrou. E por que que ela nunca contou isso? Faz com que o testemunho dela não seja desacreditado? Não Aham. necessariamente, mas também não Aham. ajuda muito o fato dela. Ela viu a promotoria muitas vezes, por que que ela não chegou e falou na primeira ou na segunda vez o que aconteceu? Só muito tempo depois que ela resolveu colocar toda a história. Infelizmente, isso desacredita, fica um pouco desacreditada a história dela, eu acho que para os jurados, entendeu? Para Aham. nós juristas não chega a ser nada tão terrível, mas para os jurados, porque a gente mexe com o tráfico humano, sabe, no total, né? Não é só o Aham. tráfico humano, a parte que eles trabalham lá, que seria o racketeering, então a gente Aham. consegue entender dentro disso tudo. Mas os jurados poderão ver de uma forma diferente. Então, eu achei que, assim, dessa vez o depoimento dela foi um pouquinho Mas e ela prejudicial, entra eu em diria. quê? O depoimento dela? Porque não é tráfico humano, ela não foi traficada. Não, é para provar, não é. É para Aham. provar que ela faz parte da rede de racketeering, porque eles estão tentando provar agora que Aham. tudo aquilo, tráfico humano, trabalho forçado, o fogo, coação, fraude, tudo isso é feito através de uma equipe. Essa Uhum. equipe vai desde assistentes, maquiadores, estilista, motorista, segurança. Ela foi Aham. uma funcionária. Todas essas pessoas, o que eles só estão tentando colocar ali são as pessoas que trabalharam para ele, de certa forma, estavam sobre a ordem dele fazendo alguma coisa. Ela também, a mulher trabalhava uma coisa, trabalho escravo, né?
totalmente, assim, muita coisa. Então, todas essas pessoas é para tentar provar o racketeering, que existiam pessoas subordinadas a ele exercendo ordens. Não necessariamente que ele tinha que chegar e falar para a pessoa: hoje você vai e faz isso. A pessoa, por conhecer e saber o que ele esperava, ela vai e faz. E Uhum. para muitas vezes isso para a defesa, mas como que você faz uma coisa dessa? Tipo, ele nem pediu, você vai e faz, entendeu? Mas é para saber que essas pessoas, elas estavam na capacidade de estarem subordinadas e ele com poder influenciando para que essas pessoas pudessem fazer isso. Se você não faz, eu te mando embora, eu te suspendo. E elas, as pessoas sabem que qual que é. Se eu sou mandada embora pelo Sean Combs, eu vou arrumar outro trabalho nesse meio. Não vou. Ele vai acabar com a Aham. minha carreira. Entendeu? É só por isso. O que eles estão fazendo é tentar construir a rede para ver quantas pessoas estavam sob domínio dele, vamos dizer assim. É só Ah, por isso. aham. E teve outra coisa que aconteceu ali na quinta-feira que, né, roubou muitas manchetes ao decorrer do dia. O fato de que o juiz ameaçou expulsar o Tite. Eu até falei com a doutora Sandra que eu Hum. tava pressentindo que isso ia acontecer, que ele ia olhar para os jurados, mas eu queria entender. Eu tava pensando, vamos supor, você não pode, se você está sendo julgado, você não pode olhar para os jurados, assim, até para tentar fazer uma carinha de inocente, né, ganhar ali Ele por estava olhares. balançando a cabeça, ele estava acenando a cabeça, balançando a cabeça, tipo, não estava falando com palavras, É, mas tentando insinuar com o corpo alguma coisa. E ele balançava muito a cabeça. O juiz viu. Isso que é o isso não pior. Não pode? foi. Não, de Você não forma alguma. pode, Você tipo, sei lá, a pessoa tá pode ser contando até alguma coisa e considerado você tá obstrução da assim. justiça. Meu Não, não, Deus. pode ser considerado até. Por exemplo, às vezes a promotoria está falando alguma coisa e ele não concorda. Até aí ele pode ficar com a cabeça, tipo, não, 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 mas ele está Aham. pensando com ele sozinho, não, tá errado. Agora, quando está tendo ali, a defesa está fazendo a parte dela, ou a promotoria está fazendo a parte dela, e ele está olhando fixamente. O juiz não disse com qual pessoa que ele estava, mas ele estava olhando fixamente para alguém Meu e a forma Deus. como ele estava fazendo com a cabeça, ele estava tentando se comunicar com aquela pessoa. Sei Gente. lá de que forma, o que que ele estava tentando dizer para a pessoa. Aham. E o pior é que não foi nem a defesa que viu, nem a promotoria, foi o juiz. E o juiz viu duas vezes ele fazendo isso. Aí o juiz falou, pediu para a defesa, se seu cliente vai continuar fazendo isso, eu vou pedir que, vou avisar a promotoria, que a promotoria pode fazer a motion e eu vou mandar retirar ele da sala. Meu E isso é Deus. terrível, porque isso pode vir contra ele na sentença, sabia? Ah, é? O juiz, porque ele não tem respeito à autoridade, entendeu? O juiz não deu como obstrução da justiça, mas poderia dar, poderia até dar, né? Se ele quisesse naquele dia, se ele fosse Aham. removido da sala, ele daria. Mas ele cai uns pontinhos aí no conceito. Do juiz, porque quando o juiz vai estar lá deliberando, ele tem uma sentença de tanto a tantos anos, quanto que ele deve dar. Então ele tem ali um espaço onde que ele pode dar, de 15 a perpétuo, por exemplo. Mas Aham. aí ele vai ver, não, eu ia colocar 25 anos para esse cara, mas eu vi que ele não atende ordens, ele não obedece ninguém que está, ele não está subordinado à ordem de ninguém, ele não aceita, ele está dentro de uma corte, ele está sob juramento, ele sabe que ele não pode se influenciar, não pode tentar falar com influenciar os jurados, e ele fez. Então, nisso pode pesar contra ele o promotor, né? Eu acho que eu vou aumentar aqui um pouco nele por causa disso, porque ele vai considerar o caráter da pessoa, mas tudo isso está dentro daquela linha de crime, de tantos a tantos anos. Mas ele Aham. pode ser bem prejudicial, isso pode ser prejudicial para ele na sentença, porque o juiz viu que nem na frente de um juiz ele respeita ninguém. Então o juiz pensar, imagine na frente dessa mulherada. Você está na frente de um cara que depois, se você for condenado, ele pode te pôr na cadeia de 15 a prisão perpétua e você ainda tem a coragem de afrontar a autoridade do juiz e fazer uma coisa dessa? Você tem que ser muito narcisista, né? É que eu acho que ele devia estar tentando, sei lá, convencer o júri com um olhar de tipo, ai, olha como eu sou inocente. Ah, mas se bobear, ele devia estar tentando fazer alguma forma de se comunicar. Na minha cabeça passou que ele podia estar assim, tipo, olha, você me absolve depois, tal, entre em contato comigo, não sei o quê, tal, tal, Meu entendeu? Foi Deus. dessa forma E é engraçado o que o juiz, juiz né, que a tentou, gente, entendeu? que o juiz ter visto, Sim. né? Como é que será que o juiz, tipo, meu Ah, o juiz com Deus, certeza também pensou, ele está fazendo contato com alguém, tipo, ei, cara, me absolve, tá? Depois meu liga para mim, a gente Deus. faz um acordinho aqui junto, uns milhõezinhos para Eu acho que, você. assim, a essa altura do campeonato, e considerando
quanto, né, de poder financeiro ele tem, comprar um jurado não seria uma coisa assim fora, né, dos limites. O Sean já fez tanta coisa, eu acho que comprar um jurado seria a reviravolta mais apropriada, Eu acho que ele é né? serial killer. Para essa história. E tem muitas questões, né, em relação ao júri, que é, por exemplo, se um jurado ficar doente, o que que acontece, por exemplo, né, sei lá, se um jurado sofrer um acidente a caminho do julgamento, se acontecer algo que vai impedi-lo de prosseguir nas audiências, o que acontece? Ó, todos os jurados têm os jurados substitutos. Eles são Uhum. obrigados a assistirem como se eles estivessem participando do júri. Eles Aí estão naquele ali dia com os que jurados normais, naquela aí, parte ali com os mesmo? jurados. Então, Aham. eles estão sentados ali também, né? Não Uhum. junto com eles no mesmo local, mas eles estão dentro da corte ali. Eles estão ouvindo tudo. Aí naquele dia um jurado passa mal, fica doente e não pode. Então esse jurado sai e o outro vai entrar no lugar dele. Só que aquele que vai entrar no lugar dele assume até o resto do Ah, tá. julgamento. Entendi. Porque aquele um lá perdeu tudo que poderia absolver ou condenar uma pessoa naquele dia. Então Ah, o que entrar uhum. é. Ah, Uhum. e aí não, e já aconteceu de chegar ao ponto desses suplentes também ficarem impedidos e aí o julgamento cair porque o número Eu não necessário tenho de conhecimento de jurados. nenhum que ocorreu, mas sim, é possível. Aí sim, aí tem que dar mistrial, né? Se isso acontece, os dois, tanto o jurado como o outro, entendeu? Aham. A não ser que seja algo, não foi não tão terrível, mas o juiz sabe que a corte pode se, a gente fala, se resumir aqui, ou seja, reiniciar em 24 horas, por exemplo, vamos supor, já está o substituto, o substituto também ficou doente. Mas se é algo assim, o juiz pode parar a corte ali por algumas horas ou por 24 horas para dar início. Agora foi algo terrível, o cara morreu, o cara vai ficar não sei quantos meses no hospital, o cara não pode falar. Aí ele tem que dar mistrial. Ai, meu Aí Deus. tem que cancelar tudo, né? Tá. Uma outra pergunta também é o seguinte: quando os jurados forem deliberar, a deliberação ela pode durar quantos dias? E nesse período eles voltam para casa ou não? Como que funciona a deliberação? Tem duas formas. Sim, a maior parte das vezes eles podem voltar para casa. Pode levar de algumas horas a algumas semanas. Aí, às vezes, eles, vamos supor, 2 semanas depois, eles chegam lá para o juiz. Olha, não entramos num acordo. Fulano ali, ele não quer, não quer. Aí o juiz sempre tenta, olha, vamos voltar mais um dia. Então, aí o juiz pode dizer, geralmente ele vai fazer isso no máximo 2 vezes, no máximo. Uhum, Vamos uhum. voltar lá, pensem tudo de novo. Aí eles vão pensar, pensar, pensar e tal. Aí se realmente volta, nós não conseguimos chegar num acordo, né? Não é por unanimidade, aí tem que anular tudo, que é o mistrial, né? Uhum, Mas quanto ao sequestro dos jurados, vai depender do juiz. Se é um caso midiático, como esse é, eu, se uhum. fosse o juiz nesse caso, Eu também, faria, né? Aham. porque nesse momento muitas pessoas, por exemplo, a parte contrária do Didi pode tentar contactar esses jurados para comprar, para sequestrar, sabe-se Deus lá fazer o que com eles, né? Aham. Eu, nesta altura, eu sequestraria, né? Que seria tirar colocá-los num hotel, né? E aí Aham. eles não têm acesso à Até porque vai televisão, à ser bem confuso internet. essas deliberações. Eles vão voltar para casa. Não, gente, não vai ter como não discutir em casa. Ah, o Ligar a fulano não. televisão, ler o É. jornal, né? Aham. Meio difícil, né? Então, existe essa pequena probabilidade, né? Que o juiz diga assim que sim, não, vai todo mundo ficar aqui no hotel. É raro, mas muito raro mesmo Sério? fazerem isso, sabia? É bem raro. A maior parte das vezes deixam lá deliberando por dias e semanas. E sempre vai ter alguém, né, que vai liderar, né, aquela, tentar convencer. Eu já vi dezenas de jurados que tinham certeza que a pessoa era inocente, mas depois de tanto ouvir os argumentos daquele que estava liderando, a pessoa acabou sendo convencida. Falou, nossa, é verdade. É sempre um jurado tentando convencer o outro para que Aham. seja unânime, entendeu? E também já vi jurado que se arrependeu depois, né? Aham. Então, mas aí nesse caso que se arrependeram, eles Sim. condenaram um sujeito inocente? Esse exemplo que a senhora trouxe? Eles acharam no futuro. Não, eles acharam que aquela pessoa, a pessoa era inocente, né? E no fundo acabou achando por maioria de votos que a pessoa era culpada, mas Meu depois, quando Deus. saiu, falou, né? Eu não. Depois foi fazer as buscas, procurar as coisas na internet, revirar Aham. tudo. Ai, me arrependi, eu não deveria. Nossa, eu já vi tudo isso acontecer, eu não deveria ter.
Se eu tivesse tido acesso, se eu tivesse isso, tal, tal. Porque existem muitas coisas que se escondem. Por exemplo, eu fiz um caso esses dias que foi de um menino que ele tirou a vida do pai dele aos 17 anos. Só que Ah, foi dado como legítima defesa. Só que ele ah, tirou a mãe dele, a vida da mãe dele um ano depois, aos 18. Só que não pôde ser falado na corte naquele dia que ele havia tirado a vida do pai aos 17 anos. Aí todo mundo, porque todo mundo teria condenado esse menino, né? Não, ele foi absolvido porque acharam que ele estava em legítima defesa contra a mãe. Mas o que os jurados não sabiam é que um ano atrás ele tirou do pai também. mas aí Agora foi fala comigo. mentira também? Ele não tirou do pai em legítima defesa? Não, a gente sabe que não. Não, ele até Ah, confessou pro avô que tirou a vida dos dois, porque tirou mesmo. Só que ele saiu absolvido dos dois. meu Agora, se os jurados Deus. soubessem, se os jurados soubessem. Ah, o juiz só permitiu assim. O juiz só permitiu dizer que ele no passado tirou a vida de uma pessoa em legítima defesa, mas não pôde falar quem era essa pessoa. Agora, pensa comigo. O jurado vai, coitadinho do menino, né? A mãe abusiva, tirou a vida da mãe. Agora, imagina quando depois o jurado sai de lá e fala: meu filho, o cara que ele tirou a vida legítima de defesa foi o pai. Aí talvez o A história jurado vai falar: muda ah, não, daí. Tá, a senhora, muda se fosse completamente. juíza, a senhora teria liberado para que os jurados tivessem acesso à informação completa? Aqui nos Estados Unidos não liberam. Nada que Mas venha não é o juiz que prejudicar. decide, no fim das É o juiz que contas? determina, é o Então, juiz, mas aqui eles têm essa tendência de acharem que se você já pagou por um crime ou você foi absolvido por aquele crime, você não pode trazê-lo à tona tentando usar aquilo contra a pessoa. Na cabeça do juiz, ele já foi, ele nunca foi indiciado, ele foi considerado legítima defesa do pai, então não tem por que trazer isso aqui dentro. Vai manchar o menino, mas no entendeu? caso do Mas que Michael no fundo Peterson, aquele que eu fiz, eles trouxeram à tona que antes da esposa dele, né, cair, falecer na fica, escada, aquela outra moça também é, caiu. Eles jogaram isso na cara dele no sim. julgamento. Sim, existem juízes que permitem. É raro, não é comum. Aqui tem. Essa é a única coisa que eu não gosto nos Estados Unidos, é essa coisa. Você não pode ficar falando muito da vida do outro. Eu tenho certeza que todos aqueles jurados, se soubesse que aquele menino, exatamente 12 meses atrás, tinha tirado a vida do pai, quase igualzinha, da mesma forma da mãe, aquele menino não teria saído absolvido. Ele Aham. saiu Mas absolvido. a senhora, se fosse juíza, o que a senhora faria? Não, eu traria, eu traria, Tiraria. eu Aham. traria. Ah, com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, A deve ter um senhora acha monte que de tem jurados sem alguma arrependido dele. coisa a respeito do Sean que seria importante os jurados saberem que está bloqueado, que a defesa conseguiu impedir com que a promotoria trouxesse? Por exemplo, aquele tiroteio que houve lá, né, quando ele estava com a Jennifer Lopes, né? Na Tem muita boate, gente que não sei. sabe. Tem Uhum, muita gente sim. que não sabe, né? Não O faz que ideia. Aham. Até porque aconteceu, tem muitos né? anos. Sim, então, mas depois quem acabou pagando por isso foi um funcionário dele, que dizem que ele deu não sei quantos milhões de dólares para esse funcionário, né? Foi. Que é um Uhum. funcionário dele que até hoje ele é um político no Caribe, né? O É, funcionário dele aham. e tal. Então tem coisas ali que se as pessoas soubessem a respeito do Chan, ia falar, ih, meu Deus, olha em quanta coisa esse cara já foi involucrado, né? Nossa, que coincidência que naquele dia ele foi preso junto com a Jennifer Lopez e tal, 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 E mas a quem pagou vítima foi o diz que funcionário ele dele que que ficou na atirou prisão por nela, detalhe, anos. né? Sim, e a Ela vítima fala. diz até o dia de hoje que foi ele. Aham, aham. Entendeu? Então tem coisinhas assim, mas o juiz jamais vai permitir uma coisa dessa. É muito raro. É Porque raro. isso, essa situação mesmo que a senhora lembrou, ela faz parte bem desse componente de violência dele mesmo, né? E ele até foi julgado por isso e se Sim. safou nas últimas ali. Uhum. Tem também a Pois é, situação lá então da tem coisinhas escola, do dele que pessoal que foi pisoteado. Também seria relevante? também, também, tudo isso, com certeza, com certeza. Só que os jurados não têm, e muitos jurados de verdade não vão ficar procurando também a respeito do passado dele, lá de 30 anos atrás, o que que aconteceu na Aham, vida dele. Tá meio aqui olhando o que tá agora agindo, né? aham. Infelizmente, tem coisas a respeito dele que se eles soubessem, mas não pode trazer, né? Não pode. Se o jurado A justiça decide não fazer trabalha. uma pesquisa e compartilhar com os colegas, Ah, e o juiz fica sabendo, o julgamento teria invalidado. teria É, da invalidado? mistrial. Aham. É, da Que eu vi mistrial, num não dos pode. dias o juiz falou assim, que que era para eles contarem para eles se algum deles pesquisar na internet ou conversar com outras pessoas. Eu vi ele dando essa orientação. Uma das coisas que eu acho estranha aqui nos Estados Unidos é a única coisa que eu não concordo com o sistema judiciário, é que o julgamento, a punição tem que ser unânime. Eu acho que deveria ser por maioria de votos. Tem que ser unânime.
Ah, é difícil, né? Eu Mas eles entendo dizem que que talvez esse unânime é meio que para privilegiar a pessoa que está sendo acusada, né? Do tipo, para tentar ser o mais justo possível. Eu penso que É a talvez forma seja como essa a eles lógica. entendem. É, Eles aham. entendem, é quando um grupo, não são pessoas diferenciando, ah, não, ele merece ser preso, outro, não, ele não merece. Não, mas quando chegar a um consenso comum. Então eles Uhum, partem do princípio que este consenso é justiça. uhum. Então, por causa disso, né? Mas, Jane. E o testemunho da Jane? Quais foram as impressões da senhora pela parte da promotoria que veio, né, dando essa oportunidade dela falar livremente a sua versão da história? O que que a senhora achou? Bom, duas coisas, uma boa e uma ruim. Ela vem fortalecer tudo aquilo a respeito do Chan, que a gente já sabe, do que ele Ah, gosta, das baixarias, das violências, né? aham. Apesar que até agora ela não estabeleceu nada, não contou nada que houve violência física, como a outra bateu, com coisas assim, até agora não. Mas ela passou exatamente as mesmas coisas que a Cassie passou, e eu não vou dizer que foram piores, mas eu acho que foram até um pouquinho mais cabeludas, vamos dizer, porque até então lá a Cassie falava que era um homem por vez, e de vez em quando podia ser vários homens num dia, mas em diferentes horários. Já a moça não, e já fala que tinha três, quatro tudo de uma vez lá com Meu ela, então Deus. a coisa era um pouquinho pior ainda, né? Uhum. Então, isso vem a corroborar basicamente o que ela estava falando, né? O estado mental do cara, o que que ele gosta, o que que ele obriga. Só que, ao mesmo tempo, você ouvindo o que esta moça fala, por isso que os jurados vão precisar ser muito, muito, muito bem instruídos pela promotoria, senão essa testemunha, essa vítima vai dar errado para a promotoria, por quê? Porque ela deixou claro. Por que que ela não saía de dentro do relacionamento? E ela deixou claríssimo. Porque ele pagava meu aluguel. Ele dava uma mesada de US$ 10.000 por mês e esses US$ 10.000 ela pagava aluguel. Ela deixou bem claro. E Aham. aí todo mundo fala: ah, mas então isso aí é garota de programa, isso aí não é prostituição. Não. Dentro do tráfico humano, aqui nos Estados Unidos, se você fizer algo sobre ameaça ou coação, também é tráfico humano. O que que ele está fazendo? Ele está ameaçando-a. Se você não fizer, igual ele falou várias vezes, você não vai ter amanhã um teto sobre a sua cabeça. Ou seja, ele está Deus. deixando claro, eu vou tirar o apartamento de você. Várias coisas mensagens, tem até mensagens dele. Pense, uma vez quando ela começou a reclamar que ela não queria participar disso, que ela está cansada, que ela queria ela sozinha com ele, lembre-se que você tem um teto sobre a sua cabeça. Entendeu? Aham. Então, essas coisas de ameaça ou coação, elas entram dentro do tráfico humano. Mas se você deixar os jurados ali levando em conta o que eles estão ouvindo, gente, eles vão falar, não, essa moça aí, isso aí era com a garota de programa. Disseram que quando mostraram as fotos dos homens com ela, uma das juradas colocou até a mão no rosto, né? Meu Que Deus. disseram que quando estavam descrevendo o que que rolava lá, vários jurados estavam com os olhos fechados ouvindo. Meu Deus do Tipo assim, céu. horrorizados com o que estavam ouvindo. Então, Meu imagina o nível, Deus. como é que foi da moça descrevendo os detalhes lá. Porque então, Aham. essa daqui foi bem pior até que da outra, Que a sabe? Mia. Então, Uhum. é, o Meu negócio foi Deus. feio com essa aí. Até pior um pouquinho que a Cacá, né? Ninguém quer falar o nome da pessoa, nós não vamos falar aqui, se você não quiser, mas eu já sei quem é. Uhum. Foi uma pura matemática, né? Aham. Mas eu acho que foi o seguinte: ela deixou bem claro. Ela usou uma palavra, contrato. Um dia nós fizemos um contrato. Ela nunca especificou, e por enquanto a defesa não perguntou. Esse contrato foi por escrito ou foi um contrato verbal? Ninguém fez essa pergunta até agora. Ela disse: nós fizemos um contrato de 2 anos, que ele iria me pagar US$ 10.000 por mês. Este US$ 10.000 era o que eu pagava o apartamento, que Meu ela Deus, pagava mas. exatamente US$ 10.000 no apartamento. Uhum. Nossa. E ela usou a palavra contrato. E por 2 anos. Aí todo mundo vai falar: mas então isso era um contrato? Mesmo assim, ainda cai dentro do tráfico humano. Por quê? Existem dezenas e dezenas de mensagens dela. Aliás, ela reclamava muito mais de que ela queria parar do que a Cassie. Não tem nem comparação. Se você colocar ela perto da Cassie, você vai ver que ela reclamava 1000 vezes mais. Eu não tô gostando, eu tô me sentindo isso, vamos parar. Nossa, o da Cassie, você encontrava
ou outro falando que era para parar. O dessa daqui não. Era insistente. Teve vez que ela deu um perdido nele por 12 dias. Foi para Paris, nem atendeu os telefonemas dele. Meu Deus. E ele falando que ele estava cansado de tanto que ela reclamava. Numa das coisas, ele até escreveu: Vamos continuar como amigo. Isso aqui não vai dar mais certo. Vamos continuar como amigo. Porque ele falou que ele estava de saco cheio de tanto que ela reclamava, que ela não gostava daquilo, ela não queria participar daquilo. Já na Cássia não tinha essas coisas tanto. Mas aí que tá. Os jurados vão ter que ser bem instruídos pela promotoria para deixar bem claro, porque olhando de fora, o que parece ali, que ela era uma garota de programa que ele pagava US$ 10.000 por mês para fazer essas coisas e ele ficava assistindo. Era isso que aparece. Meu Só que tem uma Deus. diferença. A garota de programa, ela faz o que o cliente lá mandar, né? E já tudo é acordado antes. O dela demorou muitos anos, foram anos, né? Quase 4 anos, não, de 2021 a 2023, são 3 anos, né? Aham. Só que o que ela fazia não era, vamos dizer, por livre, espontânea vontade. Ela fazia sobre ameaça e ameaças e coação. Então, aí não é uma coisa de garota de programa. A garota de programa simplesmente vai lá e faz e vai embora. Tudo bem, eu tenho 10 mil na minha conta, acabou. Agora, quando existem aquelas mensagens, esse relacionamento de eu te amo pra lá e eu te amo pra cá, porque ele dizia que amava a moça, né? Ah. E daqui a pouco, aquele love dove deles lá, e daqui a pouco ela, porque eu não quero, é para parar, e não sei o quê. Depois ele diz pra ela, então vamos fazer uma comemoração pro seu aniversário, e ela toda feliz, achando que vai ser só um aniversário entre ele e ela, chega lá, tem um homem. Meu Então aquelas Deus. coisas foram para Turcos e Caicos, ela achando que é uma viagem maravilhosa entre ela e ele. Sabe, tinha homem na história. Então tudo aquilo, você vê claramente que é um padrão que foge da garota de programa. Meu É um Deus. relacionamento entre ele e ela, que vamos dizer que eram namorados não exclusivos, como ela Uhum. mesma falou. Só que aí dentro, aí entra no tráfico humano que ela fazia essas coisas sob coação e ameaça. Agora, Uhum. vamos ver se teve a parte física, ela vai continuar ainda depois na segunda. Pode ser que ela vai contar coisas de violência física, nós não sabemos ainda. Ah, tá, mas por exemplo, ela sujeitava tudo isso, 10.000 para pagar o aluguel? Não podia alugar uma coisa mais É, barata? pode, mas Los Angeles, né? Provavelmente devia Gente, mas morar é que eu num não tô belo de um entendendo, tipo assim, apartamento. se fosse, sei lá, 20 mil, 10 mil para aluguel, os outros 10 mil para ela poder viver, mas Não, 10 mil só para não, aluguel, não. que é Só pro isso? aluguel. Aí o resto ela fazia com a carreira dela, né? Que a gente não vai falar qual que é, mas basta o povo procurar no Google. Quem é ela? Vou dizer, muita gente fala, mas por que não pode falar o nome dela, né? Porque não pode, tá? Não, Ela é, tá como é, testemunha, uhum, então ela tá é, como vítima e é protegida, então se a gente fala o nome dela, alguém quiser vir atrás do canal, eles é, podem. é É ilegal, só por isso que a gente faz. é Mas procura ilegal. no Google, gente. Quem esteve em relacionamento com ele de 2021 a 2023? Vocês vão saber quem é. Meu Deus, É. nossa. Então, nós vamos ver agora se, como é que sai, por exemplo, ele teve um relacionamento com ela, tal, que ele fez toda aquela coisa errada com esses homens, e aí naquele mesmo dia ele foi viajar com uma outra mulher. Para uma semana, para não sei onde, um lugar bem bonito. Nossa. E essa moça ficou assim arrasada, dizendo que tudo que ela queria era ter esse tempo com ele que essa moça foi ter. Então, o que que me dá a entender? Que o Sean ele tinha dois tipos de mulheres na vida dele. As que faziam esses freak-offs com ele e as que ele, vamos dizer, mantinha meio como namorado. Tipo assim, eu não acredito que ele tenha feito isso com a Jennifer Lopez. Ele Uhum. era agressivo fisicamente com a Kim, isso nós sabemos. Sabemos que eles também não eram tão exclusivos, mas eu não acredito que ele tenha feito Às vezes eu até A Kim é com ex dele, né? Pra quem não dificuldade sabe. para compreender aqui na linha do tempo entre a Cassie Ventura. Às vezes eu até falo, Ele gente, estava com peraí. a Kim quando a Cassie começou. Ele estava casado ainda, ele estava casado assim termo, né? Ele estava morando com a Kim quando a Cassie começou com ele. E a Ah, Cassie tinha ciúmes da Kim. Acho que aham. foi tipo 1 ano, 2 anos depois que aí ele se separou da Kim. E Meu aí ele ficou com a Deus. Cassie. Mas ele sempre disse que ele tinha outras mulheres, não eram. Eles sempre falaram isso, que não eram exclusivos, que podia sair. Então eu vejo que ele tem dois tipos de mulheres: a que ele usa para os freak-off e as que ele usa mais como mais uma namorada, meio que vamos dizer, comum, né? Mas Aham. sabe Deus lá quantas ele tinha ao mesmo tempo de freak-off, entendeu? Não sei, pode ter Ah. muito. Deve ter tanta mulher, tanta mulher. Deve ter gente famosa aí no meio que também foi submetida a isso, essas meninas novinhas que entraram na música, no rap, essas coisas todas. Deve ter muita mulher envolvida nisso, gente. Só não vieram à tona para não estragar a carreira, por vergonha, se falar. Ah, mas deve ter, deve ter.
Mas e, por exemplo, essa moça, ela, quando que foi exatamente decidido que ela testemunharia? Porque até então a gente achou que a Mia era a única, já que as outras duas foram descartadas. O que que tem acontecido? Parece que umas testemunhas surpresas têm aparecido nessa última semana, né? Desde a Brianna, que ninguém sabia. O que que tem acontecido nos É. bastidores? Não, o que pode ter acontecido é assim, de qualquer forma, essas testemunhas, elas teriam que ter já o nome delas dado na corte e os advogados devem saber. Só que, de repente, não tinha a confirmação da presença delas, mas elas certamente foram intimadas, entendeu? Porque tem testemunhas que vão dizer, ou vítimas, não, eu não quero, eu não vou participar, ou qualquer coisa assim. Então, mas certamente essas moças já estavam com o nome delas na corte, porque a defesa tem direito a saber quem são essas pessoas e ter tempo para procurar saber da vida dela, né? Aham. Então, só que tem algumas pessoas que eles sabiam, a Cássia vai vir com certeza, mas tem outras que talvez são umas vítimas ou testemunhas que são meio relutantes. Mas eles colocam o nome, mas ficam na dúvida, será que virão ou não? Entendeu? Então, por Ah, isso mas que a eles senhora falam, ai, falou que se apareceu a de pessoa é última hora. intimada, ela é obrigada a vir? Como assim, se elas queriam ou não vir? É, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você, a única coisa que impede você de, de depor em alguma coisa, né? Invocar a quinta que a gente fala, né? Que Uhum. você não vai declarar nada, é somente se você for incriminar a você mesma Sim. ou se o que você está fazendo vai ser contrário ao seu esposo ou vice-versa, a sua esposa. Só Uhum. nesses dois casos você pode invocar a quinta e dizer eu não vou falar. Tem alguma coisa que me incrimina. Agora, não, eu não vou porque eu não quero falar nada. Daí também não pode, né? Daí tem que comparecer, tem que Aham. vir, Tá, mas então, né? tecnicamente, a primeira vítima que fugiu, testemunha, ela não tá violando a lei? Não, porque ela deu entrada na ação, ela que procurou a justiça para dizer o que que aconteceu com ela, entendeu? E depois Ah, ela se arrependeu e eu não quero mais que me chamem. Eu fui, resolvi contar para vocês, mas mudei de ideia, eu não quero mais. Então, ela que deu início, e claro, aí a promotoria ofereceu defesa e tudo mais. Então, ela pode desistir. Diferente de vítimas, de testemunhas, como eles estão trazendo. Por exemplo, eles trouxeram todos esses assistentes do chão, esse povo do financeiro, tal. Eles são obrigados a vir porque eles são testemunhas. A aham. vítima pode se recusar a depor se ela quiser, porque ela desistiu da ação, ela não quer. Só. Entendeu? A promotoria pode continuar com a ação sem a vítima? Pode. Só que aí enfraquece totalmente e geralmente a promotoria resolve não seguir sem a vítima, mas a promotoria poderia seguir. Falar, a primeira lá desistiu, mas nós vamos continuar. A denúncia já foi oferecida, tal, tal, nós temos testemunho, vamos dar continuidade. Só que eles não fazem, né? Porque a vítima não aparecendo, mas a vítima sim pode desistir da ação. Agora, as testemunhas são obrigadas aqui, como eu falei, elas é reservado o direito delas de invocar Assim, aqui o direito delas peraí. de não falar nada que venham a comprometê-las, entendeu? Tá, um ponto também importante, a doutora Sandra vai falar sobre a contradição envolvendo a data da Brianna. Bom, o caso da Briana tem um probleminha aqui. Ela disse que no dia que ela estava na casa da Cassie, teve uma discussão que o Sean a pendurou lá na sacada e depois a jogou nos móveis e ela machucou a perna. Ela Meu mostrou uma Deus. foto e ela datou aquela foto, que era no dia 26 de setembro, eu acho, uma coisa assim, colocou o Ah, dia e o ano e tal. Só ah, que foi confirmado que naquela data nem a Cassie nem o Sean estavam em Los Angeles. Eles tinham, está comprovado que eles tiveram um show em Newark, em New Jersey, no dia 25, 26, e eles ficaram no hotel do Trump. Existem a entrada e a saída deles, tem os almoços deles, o dia. Eles ficaram no hotel do Trump do dia 25 ao dia 29. Então, ups. como é que ele poderia, no dia 26 estar lá? E a promotora, a defesa ainda perguntou: Você concorda comigo que ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ela falou que sim. Aí ela só disse: Mas o metadata do meu telefone mostra que foi dia 26. Mas é impossível. Tudo bem, então ela deve ter pego um machucado qualquer do dia 26, mas de Meu verdade, ele não Deus. estava lá. Ele não estava lá. Então a ação civil dela vai pro buraco. Tá provado. Ele estava fazendo show em Newark, New Jersey. De New Jersey até Nova York, é pertinho de carro, dá uns 30, 40 minutos. Eles fizeram um show, né? E depois eles foram pro hotel do Trump. Depois a Cassie fez alguma apresentação, alguma coisa, tá tudo provado. Eles Meu entraram no hotel Deus. desse dia, saíram nesse dia. Aí tem almoço, não sei o quê, não sei o quê.
E tá provado, eles não estavam em LA. Então, Mas, gente, a isso ação é quase dela... uma falsa acusação. Como que isso foi permitido vir à tona no Eu não tribunal? O Didi tentar corromper o júri a essa altura do julgamento é a reviravolta mais coerente dessa história com tudo que temos ouvido, apesar de ser chocante. Para ser sincero com vocês, é extremamente perturbador pensar que talvez o tribunal não tenha se precavido bastante dos poderes sem limites do Didi. Existem centenas de outros homicidas que são tão perigosos quanto ele, são cruéis, são terríveis, são homicidas, são perversos. Mas há uma diferença aqui. A maior parte dessas pessoas, desses sanguinários horrorosos, são presos, enjaulados, e apesar de serem movidos por crueldade e horror, não possuem recursos para emitir seus desejos e continuar movendo as peças do lado de fora. Mas o Didi se diferencia dessas pessoas. Ele está preso, está, mas ele tem muito dinheiro para mover céu, terra e mar a seu favor. E se ele já está pressentindo que talvez as águas não estejam inclinadas à sua direção, ele pode muito bem tentar entrar em contato e fazer alguma coisa com um desses jurados, porque, na verdade, ele só precisa de um, ele não precisa comprar todos. Se ele comprar um e esse um se manter em uma posição do qual está declarando de como inocente, o júri não vai entrar em um consenso, e se eles não entrarem em um consenso, o julgamento vai ser anulado. E eu acho que para um sujeito como ele, que tem tudo a perder, inclusive a sua liberdade, que é de extrema importância e valia para ele, o que vai impedi-lo de tentar cooptar um jurado ou até mais? Vai ficar extremamente evidente que se na deliberação o resultado emitido soar completamente absurdo, ninguém vai pensar duas vezes quando alguém cogitar a ideia de que esse júri foi comprometido. Nunca subestime uma pessoa desesperada, principalmente quando ela tem um fundo muito, muito vasto, poder monetário, para simplesmente fazer qualquer roda girar em seu favor. Fico pensando se Hollywood vai ter interesse em adaptar essa história rapidamente. Eu vi até um jornal fazendo piada que talvez o Ryan Murphy fizesse uma minissérie American Crime Story Didi. Seja como for, esses depoimentos, eles são terrivelmente nefastos, mas tem uma explicação psicológica possível para esse grau de distorção, e eu quero compartilhar com vocês aqui, porque eu acho muito interessante, e eu sei que eu vou tocar em um ponto que pode deixar muitas pessoas revoltadas, mas é de extrema importância considerar o que eu vou falar aqui não como um ataque ou um disparo contra pais que só querem o melhor para os seus filhos. Esse grau de depravação do Didi, de querer que as moças da vida dele se envolvessem com outras pessoas e ele estivesse ali no mesmo ambiente, conferindo tudo, eu já vi em outras histórias com um padrão muito similar. Bom, existe uma construção psicológica por trás dos desejos de uma pessoa, da libido e de como ela vai reconhecer e valorizar os corpos e de como o seu gosto é formado como um todo. Então, a atração que uma pessoa tem por ruivos, por ruivas, por loiras, por loiros, por morenos, morenas e por aí vai. Existem preconcepções que fazem parte da sua formação individual e que se estabelecem e vão organizar o seu gosto. E é assim que muitas pessoas podem reconhecer um sujeito como muito bonito e outras pessoas olharem e então declararem que não veem como tão elegante assim. Mas isso acontece por conta da ativação pessoal de cada um, que é formada de forma inconsciente e, inclusive, até onde eu sei, lá pelos 6 anos de idade. Então, assim, eu estou falando, tá, nesse ponto, se esse processo acontece de uma forma saudável, elucidativa, é lógico que, assim, o menor, ele não tem consciência disso. Quando isso for liberado mais para frente, ativado, essas liberações e manifestações vão acontecer. Porém, existem experiências muito significativas que podem comprometer a forma como uma pessoa vai se envolver com outras. Isso pode acontecer por uma série de experiências completamente violentas e outras experiências que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão prejudicando seus filhos. Bom, eu vou contar uma história e depois vou trazer uma explicação mais abrangente sobre isso. Existia um casal que tinha um interesse em assistir mutuamente
um com outra mulher e ela com outro homem. E enfim, quando eles tiveram coragem de conversar sobre e elaboraram planos e eventualmente colocaram esses planos em prática e passaram a exercer esses encontros. Então ele assistia, ela assistia e tal. Porém, o casamento começou a se desgastar violentamente após essas noites e muitos problemas em outras áreas passaram a surgir e rapidamente eles notaram que não era coincidência. Tudo começou a desmoronar desde que abriram aquela porta, então, lógico, o mal poderia estar vindo dali. Eles procuraram um terapeuta e aí abriram a caixa, contaram o que estava acontecendo e etc. E o terapeuta, sabiamente, começou a vasculhar o passado desses dois. E aí, o moço contou que quando era pequeno, olha agora, a mãe dele, na verdade, desde que ele era bebê, a mãe dele fez com que ele dormisse com os pais na cama deles, né, no caso, até eu acho que uns 9 anos de idade, quando ele já estava grandinho, e aí, essa parte eu não sei, eu não me recordo, mas aí ele foi dormir no seu próprio quarto. E ele contou que, nesse período de longos anos, ele viu coisas que não deveria, porque os pais naturalmente pensaram que ele estava dormindo. Bom, aí, rapidamente, o terapeuta já achou a causa do que estava acontecendo aqui, porque essa exposição a qual ele foi submetido, né, involuntariamente, desfragmentou muito dos aspectos primordiais da sua sexualidade, no sentido que, a partir do momento que você tem total acesso e liberdade para assistir os seus pais sem roupa, obviamente você não vai conseguir construir um respeito superior por qualquer outra pessoa da sua vida. Naturalmente, considerando que esse tipo de experiência é profundamente traumática, obviamente lá na frente faz todo sentido que ele entre nesse processo de compulsão-repetição, tentando reviver um evento semelhante, dessa vez com sua própria esposa, para chegar a um desfecho dessa experiência traumática. Só que, logicamente, não se resolve nada dessa forma. Quando essa história veio à tona, a moça começou a chorar e ela também tinha uma revelação drástica para fazer. E a história dela conseguia ser pior do que a dele. Ela contou que a mesma coisa, o mesmo começo, ela começou a dormir com os pais desde que era bebezinha, os pais não transferiram para um berço, não a transferiram para um outro quarto, e aí ela dormiu com os pais até os 9 anos de idade, e um belo dia um pai disse assim, chega, essa menina está muito grande, ela precisa ter o próprio quarto. E ela disse que chorou, esperneou e falou, não, eu quero ficar aqui. E ela ficou com os pais até 12 anos de idade. Ela tinha uma reviravolta a mais para acrescentar. Ela disse que ela chorou, que ela fez todo aquele drama quando ela tinha 9 anos, que ela não queria ser retirada do quarto dos pais, porque ela queria continuar assistindo os dois. Ela disse, eu não tinha medo, não era problema de estar sozinha, não, era porque eu queria estar ali, porque de alguma forma eu gostava de estar vendo. Naturalmente, o mesmo processo deformador atingiu o cérebro dessa moça e os dois conseguiram se encontrar, casar e então compartilhar, né, de forma inconsciente o mesmo trauma. A grande questão é que quando você apresenta essa história, as pessoas vêm logo acusando os pais do tipo, nossa, como eles foram irresponsáveis. Só que, na verdade, o erro aqui, antes desse, foi o fato de que esses dois deveriam ter sido removidos dessas camas logo no primeiro ano de vida, quando os pais ficam dormindo, tá? E eu não tô falando assim que um dia você quiser trazer seus filhos, uma noite de acampamento, meu Deus, tá? Parem, isolem essas histórias. Eu estou falando aqui de um caso onde há uma consistência, onde todo dia o seu filho dorme com você porque ele não tem um quarto, ou porque ele tem um quarto, mas ele não quer sair da sua cama, ou você não quer tirar ele da sua cama. Isso danifica a autoestima de um menor de formas que nem ele vai saber explicar lá na frente. Primeiro, isso fragiliza a autonomia de diversas maneiras. Isso pode abrir portas que dificilmente serão notadas até que seja tarde demais, como por exemplo, já houve um caso de uma moça que ela dormiu com a mãe por longos períodos e ela não viu nada demais. Porém, a consequência se manifestou de outra forma. Essa moça rapidamente, saiu de casa, se envolveu com o namorado, deu tudo errado, e aí
Ela até que conseguiu ser independente financeiramente e razoavelmente bem-sucedida. Ela conseguiu ter seu próprio apartamento e ela notou que tinha um grande problema, que ela não conseguia ficar à noite sozinha, sem que tivesse outra pessoa ao lado dela. E então o que ela fez? Ela começou a trazer caras aleatórios para o seu apartamento todas as noites. Olha o perigo. Ela não conseguia fechar os olhos se ela não tivesse uma outra pessoa ao seu lado. Porque, obviamente, a cama ficou condicionada a uma companhia. Esse é um outro paralelo que eu trouxe aqui, mas, como eu disse, as consequências podem ser múltiplas de diversas formas e com maneiras que muitas vezes são tão prejudiciais. E o mais triste é que o que eu vejo de pais que se recusam a aceitar uma verdade como essa, não porque não tem nenhum problema, porque eu posso dormir com o meu filho, poder você pode, mas o dano que você vai causar a ele é extremamente elevado. Quando se fala em trabalhar na autonomia do sujeito, na autoestima do menor, todos esses processos são extremamente fundamentais e indispensáveis, incluindo um momento tão precioso como o sono. Quando você consegue mostrar a ele, ensinar desde pequenininho, que há uma individualidade que é dele, que há um momento reservado para ele, que esse espaço é dele, você o habilita a reconhecer limites que muitas vezes só podem ser ensinados por essas demandas que são mais abstratas, porque não há uma explicação clara do porquê está acontecendo. Você não coloca o menor num berço, ou então numa caminha e diz, olha, você está aqui porque você é corajoso, a menos que o menor tenha dificuldade para aceitar no começo, mas no geral, né, para os outros pais, essa transição acontece de uma forma muito tranquila e segura, então não há muita verbalização do que está acontecendo, mas o que está acontecendo é sentido, é visto, é percebido e se consolida no cérebro do menor, formalizando o entendimento e o reconhecimento do que ele tem, do que ele não tem e do que ele pode fazer. No caso do Sean, como já ouvimos relatos revelados no ano passado, muito possivelmente ele foi exposto a todo tipo de baixarias quando era pequeno, e então alguns desses relatos, inclusive, descreveram situações que ele presenciou a própria mãe, e se isso for mesmo verdade, que na minha perspectiva tem uma grande chance de ser, se encaixaria perfeitamente com parte desse desvio físico íntimo do Sean, que é mais do que claro aqui, que é extremamente patológico, porque esse homem era viciado nesse tipo de conduta. Se eu não me engano, no dia que ele foi preso, ele estava preparando lá o hotel para fazer mais freak-offs. Eu não sei como ele está lidando com isso na cadeia, mas o caso dele elucida um tipo de comportamento que pode atingir outras pessoas, sejam essas pessoas ricas, classe média ou pobres, porque, no geral, o trauma pode acontecer em qualquer classe social. E tudo vai depender das pessoas que estão à sua volta, dos indivíduos que vão parentalizar o menor, ou seja, o pai, a mãe, os tios, os avós e por aí vai. Então, essas situações em que os pais ficam tomando banho com os filhos, pelo amor de Deus, não faça isso. Ai, mas é tudo muito inocente, mas eu preciso te dizer que o cérebro não faz diferenciação do que é inocente e do que não é. Ele registra imagens, ele forma referências, e com base nessas referências, condutas parecidas serão executadas. E aí a pessoa desenvolve um vício que ela não sabe explicar de onde vem, um comportamento que ela não quer ter, mas que ela simplesmente não consegue controlar. A partir do momento que o menor é exposta ao corpo do pai e da mãe, por mais sem maldade que seja, você está abrindo uma lacuna que vai guiar o menor a um atributo de percepção lá na frente que pode levá-lo por caminhos extremamente escuros. Já temos inúmeros estragos realizados nessa nação, no mundo inteiro, obras que foram comercializadas e, sinceramente, na minha perspectiva, extremamente e perigosamente normalizadas no decorrer dos anos, inclusive com pinturas, monumentos de pessoas sem roupa, que alguém atribuiu como arte, todo mundo engoliu, quando na verdade é um absurdo que menores estejam expostos diante daquilo. O cérebro de um sujeito que é pequenininho, que não tem entendimento sobre a vida e que inclusive não tem maturação para compreender esses aspectos,
vai lidar com uma sobrecarga que vai gerar efeitos colaterais gravíssimos em algum momento de sua vida. E aí, quando você tenta dar essa informação, muitas vezes as pessoas se revoltam. E da minha perspectiva, fica pior quando eu vejo profissionais dizendo que não tem nenhum problema em dormir com o menor, em tomar banho com o menor, que a maldade está nos olhos de quem vê. Mas precisamos parar de acreditar que o mal é resultado de intenção, quando, na verdade, boas ações podem estar escondendo o mal intrínseco, que não tem a ver com a vontade de quem está exercendo, mas tem a ver com imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, eu não sei que estou errando, mas estou errando. E o fato de eu não saber não impede o erro de se concretizar e danificar a vida de outras pessoas, de quem está sendo atingido por aquilo. Sempre há tempo para corrigir o que foi emitido de forma desordenada. O que você não pode fazer é tentar trazer uma redescrição para contar a história da forma como você gostaria que ela tivesse acontecido, mas nesse momento, aqui e agora, você pode invocar o seu direito de tomar uma atitude e de fazer o certo e de passar essa mensagem para frente para que mais pessoas sejam alertadas. Porque, para ser sincero, muitas pessoas estão mantendo seus filhos nas suas camas porque são carentes, porque não têm a menor noção do que estão provocando, e muitas vezes não estão dispostas a ouvir os possíveis resultados devastadores que aquele comportamento vai desencadear. Ai, mas eu gosto, meu bebê gosta, todo mundo gosta. Bom, a maioria das pessoas gosta de refrigerante e nem por isso você sabe que tomar o tempo todo vai te fazer bem. Uma coisa ruim pode ter um gosto extremamente favorável, mas o que é bom às vezes é sem graça. Não é tão doce e repleto de açúcar. O que é bom pode ser difícil de fazer porque você não está acostumado, não está interessado ou não possui nenhuma vontade. Às vezes, as consequências mais positivas do que é bom vão se manifestar apenas lá na frente. Quando você olhar e ver que o que você criou para ser saudável é realmente saudável. Diferente de outras figuras tão distorcidas quanto Sean, que até mesmo uma chance de recuperação é tão improvável quanto a confissão espontânea de todos os seus crimes. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!